E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Cafeína de Cada Dia. Aqui quem fala é o Faguito. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre homossexualidade, preconceito e conservadorismo. Bom, para que esse vídeo não pareça uma hipocrisia, eu quero começar confessando que sim, eu tenho preconceito contra homossexuais. Não é algo que eu gostaria de ter, mas eu tenho. Eu não sei porquê, eu não sei se foi a minha criação, eu não sei se é a minha crença religiosa, eu sei que eu não consigo ver dois homens se beijando sem sentir repulsa. Mas calma, pessoal, calma. Eu não sinto ódio de nenhum gay. Eu não quero agredir nenhum gay, eu não quero terminar com a vida de nenhum homossexual. Pelo amor de Deus. Eu apenas quando, sei lá, eu tô assistindo um filme, uma série e vai ter um beijo gay, eu me sinto desconfortável e viro o rosto de lado. Eu acho que eu tenho esse direito. Eu acho que eu não deveria ser igualado com as pessoas que agridem os homossexuais, ser chamado de homofóbico, assim como as pessoas que realmente odeiam os homossexuais. Eu não odeio os homossexuais. Eu, segundo a minha crença cristã, eu acredito que sim, a homossexualidade seja pecado. Mas não é por isso que eu vou querer fazer algum mal com o homossexual. Eu acredito até que ao longo da história humana, depois que o cristianismo tomou conta do mundo, porque a homossexualidade era uma coisa comum na Grécia Antiga, né? E isso mudou depois do cristianismo. Mas eu acredito que a gente não soube tratar de maneira, como diria, de maneira humana os homossexuais. Desde que a gente descobriu por meio da Bíblia que a homossexualidade é pecado. Eu acredito que os gays sofreram sim muitas barbaridades. Eu vi um vídeo, inclusive, que eu achei de mais ou menos na década de 60. O vídeo é bem antigo, a imagem é bem apagada. Mas todos os entrevistados que foram perguntados sobre a homossexualidade naquela época, há cerca de mais ou menos 60 anos atrás, né? Todos eles tinham respostas não só negativas aos homossexuais, mas também palavras de ódio mesmo, palavras que gay tem que morrer, que coisas assim que não dá nem pra falar nesse vídeo. E eu acho que sim, os gays sofreram muito preconceito, o preconceito ainda existe. Como eu digo, como eu disse, eu mesmo tenho preconceito, não é um preconceito forte, não é uma raiva, não é um ódio que eu sinto dos homossexuais, mas eu ainda assim tenho um pouco de preconceito. Talvez seja algo que eu deva trabalhar com psicólogo, eu não sei. Eu, eu não sinto, eu por enquanto não sinto necessidade de ver um psicólogo por conta disso, porque eu não tenho nenhum ódio, não tenho nenhuma vontade de fazer alguma maldade com algum homossexual. Eu apenas não quero, não quero ver, não quero fazer parte visualmente da coisa. E eu acho que a gente deve começar a
a conversar sobre essas coisas de conservadorismo, de religião, com o pessoal que é gay. Porque eu acredito que devido à maneira muito errada que nós religiosos tenhamos tratado os gays nas últimas décadas, nos últimos séculos, seja uma coisa que foi muito ruim, não só para os gays, mas para o cristianismo em si, e para o próprio conservadorismo, que é uma coisa que não tem muito a ver com política, apesar de você pode ser cristão e conservador. Aliás, eu acho que todo cristão deve ser conservador, mas nem todo conservador é cristão. Eu conheço conservadores que são, inclusive, ateus. Mas, como eu estava tentando dizer, a gente tem que começar a discutir a homossexualidade, começar a sentar religiosos e gays, e começar a bater um papo e descobrir coisas em comum, descobrir pontos de humanidade, descobrir que nós não somos inimigos mortais. Tem coisas no movimento gay que eu acho justo reivindicar. Mas tem coisas que eu não concordo. Tipo, por exemplo, eu acho que eu não gostaria, por exemplo, de me relacionar com uma transexual. Eu sei que tem muitos homens que não vê problema, mas eu acho que as pessoas assim como eu que veem problemas, elas deveriam ser respeitadas. Então, por exemplo, se eu estiver numa varada, apesar de eu não ir mais pra varada, mas é só um exemplo. Se eu estiver numa varada, achar uma menininha bonita e chegar nela e rolar alguma coisa, e eu perguntar pra ela se ela é mulher ou transexual, eu acho que se ela for transexual, ela deveria me dizer por honestidade, por questão de caráter. Aí, se eu quiser seguir em frente, é uma escolha minha. Se não, eu agradeço e saio fora. Também não concordo com mulheres transexuais poder participar de modalidade de esporte com outras mulheres, porque eu acho que as transexuais têm grande vantagem contra as mulheres, contra a maioria das mulheres. Elas têm um corpo desenvolvido com um corpo masculino. Então, eu acho que se uma mulher trans não pode competir com outros homens, elas também não deveriam competir com outras mulheres. Porque assim como as trans ficariam desfavoráveis a jogar contra homens, elas estão com vantagem de jogar com mulheres. Então deveria se pensar em criar uma terceira modalidade, uma modalidade só de pessoas trans. Porque aí você, do jeito que as transexuais querem fazer, elas vão acabar prejudicando as próprias mulheres. As mulheres, que elas chamam de mulheres cis, eu chamo apenas de mulheres mesmo. Eu acho que um padre, um pastor tem direito no ambiente de igreja, no ambiente de templo, tem direito de dizer que a homossexualidade é pecado, que é errado. Porque essa é a nossa crença, está na Bíblia. A Bíblia é o nosso guia.
apesar de não ser o único pecado que existe, apesar de existir outros pecados, eu acho que um pastor e um padre não devem ser proibidos de pregar que a homossexualidade é pecado, porque para nós é. Eu acho que a gente, nós cristãos, não temos o direito de violar o direito de vir de um gay, não podemos acabar interferindo no livre-arbítrio dele, fazendo, como eu já devo ter dito em algum vídeo desse senhor aí, que eu quero que os gays tenham o mesmo direito civil que tem todos os demais cidadãos, que eles possam estudar, que eles possam ter um emprego digno, que eles possam ser bons cidadãos que ajudam na sociedade. E eu acho que do rumo da escolha errada que os religiosos escolheram tratar os homossexuais, acabou empurrando eles do evangelho, acabou tirando eles da crença cristã, excluindo eles, marginalizando. Eu acho que isso não é uma coisa boa, que ninguém ganhou com isso. Muitos homossexuais também têm ódio dos cristãos, assim como alguns cristãos também têm ódio de homossexuais, e não deveria ter, pessoal, não deveria ter. Apesar do meu preconceito com homossexuais, eu não odeio nenhum deles, eu não acho que eles têm que se ferrar, eu não acho que eles têm que ter menos direitos cidadãos que os demais, que as pessoas héteros. Mas eu também acredito que os gays deveriam aprender a respeitar a sociedade. Eu acho que o respeito é uma via de mão dupla. Tudo bem, muitas pessoas não respeitam os homossexuais. Muitas pessoas não respeitavam os homossexuais. Os homossexuais foram muito marginalizados. Mas eu acho que se você quer respeito, se você exige respeito, você tem que aprender a começar a respeitar também. E muitos gays se escondem debaixo da bandeira LGBT para fazer coisas que acabam que só cria mais conflitos, só cria mais inimizade entre gays e héteros. E eu não acho que isso é uma coisa boa. Eu acho que a gente deveríamos começar a nos entender como ser humano, começar a ver, apesar da nossa diferença, nós somos todos filhos de Deus, você acreditando em Deus ou não, você sendo ateu ou cristão. Eu tenho um amigo homossexual, que eu acho que mora em Teresina, não sei onde ele está atualmente, mas eu acho que ele em Teresina, que ele é homossexual, ele abriu mão da sua vida sexual e se tornou evangélico. E atualmente ele vive uma vida de cristão que eu acho que é bem melhor que a minha. Eu imagino que se fosse o contrário, se fosse a heterossexualidade que fosse pecado, eu acho que eu não teria toda essa força que o meu amigo J. Oliveira está tendo de abrir mão da sexualidade dele. Não que eu faça sexo, não que eu seja uma pessoa promíscua, não que eu tenha
uma vida sexual ativa. Mas mesmo assim eu tenho desejo, eu tenho muito desejo por mulher. E eu acho que acredito que se muitas dessas mulheres que eu tenho desejo me dessem moral, eu acabaria não resistindo. Então eu acredito que meu amigo J. Oliveira, ele é uma pessoa muito forte, que com certeza deve estar dando muito orgulho para nosso Senhor Jesus Cristo. Mais orgulho até mesmo do que eu. Eu não acredito que por você ser gay, você automaticamente você vai para o inferno. Eu não acredito que por você ser gay, automaticamente, não importa o que você faça, que você está condenado ao fogo eterno. Não é assim que eu vejo. Embora eu acho que sim, a homossexualidade é pecado, mas existem vários pecados, vários tipos de pecados. Eu, inclusive, tenho meus pecados. E eu acredito que o primeiro passo para você encontrar a salvação é aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. A partir daí você vai tentar viver uma vida cada vez melhor como ser humano, como cristão. Isso não quer dizer que você vai conseguir se tornar uma pessoa perfeita. Eu acho que a perfeição do cristão é Cristo. Eu acho que ninguém nunca conseguiu chegar nem na metade do que foi Jesus Cristo. Então, por isso eu acredito que qualquer gay possa encontrar a salvação, assim como hétero. E, aliás, muitos héteros podem ser condenados ao inferno por outros pecados. Aliás, por acúmulos e acúmulos de pecados. Inclusive, eu não posso dizer para vocês aqui que eu sou uma pessoa salva. Eu não sei. Eu espero que Jesus possa perdoar as minhas falhas como ser humano. Mas eu, sinceramente, não sei se eu vou para o reino de Deus ou se eu vou ser condenado também. Então, voltando a falar dos homossexuais, eu acho que a gente deveria tentar encontrar a paz. Eu acho que essa guerra entre conservadores religiosos contra gays só prejudica tudo, prejudica o evangelho, prejudicam os gays que acabam se afastando de Cristo, prejudica também o próprio conservadorismo, que acaba, como eu disse, nem todo conservador é cristão, ou todo cristão é conservador. E devido ao preconceito contra os homossexuais, eles acabam afastando os homossexuais do lado da direita. E eles são acolhidos pelos progressistas de esquerda, que acaba usando eles de massa de manobra, usando o movimento LGBT para acabar com a sociedade, fazer uma revolução branda, uma revolução em que não se pegue armas, mas que se muda culturalmente. Vamos tentar tratar os homossexuais melhores e as pessoas homossexuais. Vamos tentar, caso a pessoa que vier falar com você que é gay,
Caso essa pessoa não seja uma pessoa que venha falar com você com brutalidade, que venha te tratar mal, você também gay passe a ouvir as pessoas que querem falar com você, seja um padre, um pastor, um cidadão comum, porque a gente tem que começar a conversar, a gente tem que começar a se entender, porque eu acho que já passou da hora da gente abandonar essa, essa divisão, a gente acabar com essa divisão na sociedade que foi feita graças a erros nossos como religiosos, como conservadores, e graças a manipulações de pessoas ruins. Que eu não estou dizendo aqui dos gays. Os gays são vítimas dessas pessoas que usam elas como massa de manobra. São políticos, são pessoas de poder que vê o movimento LGBT que luta por algumas vezes por coisas justas, outras nem tanto. Eu acho que a pauta, nem toda pauta sai direto da mente dos LGBT. Mas eu acho que a gente deve começar a conversar, começar a se entender. Porque do jeito que tá, não. Já foi provado, pelo menos pra mim, que não vai dar certo, que não é bom pra ninguém. Não é bom pra ninguém. Então, pessoal, se vocês me ouviram até aqui, eu agradeço a vocês por ter ouvido esse vídeo até o final. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo com algum amigo. Comente o que você acha sobre o assunto aí embaixo. Deixa seu like pra mim, pra ajudar o canal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Opa! Opa!